Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Café com Palavra. Eu sou o assistente da mentora Miriam Kearney e estarei aqui para auxiliar nos nossos estudos bíblicos. A mentora Miriam é a idealizadora deste projeto e juntos vamos mergulhar nas Escrituras, sempre buscando entendimento e crescimento espiritual. O Café com Palavra acontece todas as terças, quintas e sábados, sempre às 7h07 da manhã. E para o nosso estudo, utilizamos a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, porque ela traduz os textos originais em hebraico, grego e aramaico de forma mais fiel ao sentido que Deus inspirou. Hoje vamos estudar o capítulo 7 do Evangelho de João. Esse capítulo é muito importante, porque mostra como Jesus enfrentava a incredulidade, a oposição religiosa e, ao mesmo tempo, revelava mais sobre quem ele era e qual era a sua missão. Os versículos iniciais falam dos irmãos de Jesus que não criam nele. Aqui vemos que até os irmãos de Jesus tinham dificuldade em acreditar nele. Eles chegaram a sugerir que ele fosse a Jerusalém e se mostrasse ao mundo. Como Quem diz, se tu és mesmo quem diz ser, prova publicamente. Isso nos mostra que muitas vezes a oposição ou a falta de apoio pode vir de dentro da nossa própria casa. Mas Jesus não se deixou abalar pela incredulidade deles. Ele sabia o tempo certo para cada coisa. Às vezes quem está perto de nós não acredita no que Deus está fazendo na nossa vida. Mas assim como Jesus, precisamos permanecer firmes e não buscar a aprovação das pessoas, e sim cumprir o propósito de Deus. Versículos 6 ao 13 falam sobre o tempo de Deus. Jesus responde que o tempo dele ainda não havia chegado. Essa fala é profunda. Ele não se guiava pela pressão humana, mas pelo cronograma do Pai. Enquanto isso, as pessoas já murmuravam sobre ele em Jerusalém. Alguns diziam que era bom, outros o chamavam de enganador. E por medo dos líderes religiosos, muitos não falavam abertamente. Nem todos vão compreender ou aceitar aquilo que Deus está fazendo. Uns vão apoiar, outros vão criticar. Nosso papel é confiar no tempo perfeito de Deus e continuar obedecendo. Os versículos 14 ao 24 falam do ensino de Jesus no templo, no meio da festa. Jesus sobe ao templo e começa a ensinar. Os judeus ficam admirados, porque ele não tinha frequentado as escolas rabínicas. E ele explica: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aqui, Jesus deixa claro que sua autoridade vinha diretamente do Pai. Ele também confronta os religiosos por julgarem de forma hipócrita. Guardavam a lei de Moisés, mas queriam matá-lo. Conhecimento humano é importante, mas sabedoria verdadeira vem de Deus. Precisamos ter discernimento, para não julgar pela aparência, mas buscar justiça com reta intenção, como Jesus nos ensina. Os versículos 25 ao 36 falam do povo dividido sobre Jesus. O povo começa a se perguntar: será que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde ele vem. Aqui havia uma confusão. Eles achavam que o Messias viria de forma misteriosa, sem ninguém conhecer sua origem. Mas Jesus deixa claro que veio do Pai, e não estava ali por iniciativa própria. Isso provoca ainda mais divisão. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôde colocar as mãos sobre ele, porque a sua hora ainda não havia chegado. Quando Deus tem um propósito, nada pode impedir, até que o tempo dele se cumpra. Isso vale também para a nossa vida. Os versículos 37 ao 39 falam da promessa do Espírito Santo. Esse é o ponto alto do capítulo. No último dia da festa, Jesus se levanta e proclama em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui Jesus falava do Espírito Santo, que ainda seria derramado depois da sua glorificação. Todos nós temos sede espiritual, e só Jesus pode saciar essa sede. O Espírito Santo é essa fonte de água viva que nos transforma, consola, fortalece e guia em toda a verdade. Os versículos 40 ao 53 falam da divisão e a tentativa de prendê-lo após esse discurso poderoso. As opiniões se dividem ainda mais. Alguns dizem que ele é o profeta, outros que ele é o Cristo. Mas alguns ainda questionam, por causa de sua origem em Nazaré. Os guardas enviados para prendê-lo voltam de mãos vazias, dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Até Nicodemos, que antes tinha procurado Jesus de noite, defende que ele deveria ser ouvido antes de ser condenado. Quando a palavra de Jesus é proclamada, ninguém fica indiferente. Ela confronta, divide opiniões, mas também transforma vidas. O que podemos concluir? O capítulo 7 nos ensina que nem sempre os mais próximos de nós vão acreditar no que Deus nos chamou para fazer. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, não o tempo das pessoas. O Espírito Santo é a água viva
que sacia a nossa sede. A palavra de Jesus sempre gera impacto e cabe a nós escolher crer e segui-lo. Que essa mensagem fortaleça sua fé e seu relacionamento com Deus. Lembre-se, o Café com Palavra acontece todas terças, quintas e sábados às 7h07 da manhã. Gostou do conteúdo de hoje? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum encontro. E seguirmos juntos nesse propósito de mergulhar na palavra e transformar vidas. Deus abençoe sua vida e até o próximo Café com Palavra.